Olá, sejam bem-vindos ao Create, o seu podcast da NSK, um podcast criado e pensado para convidar e trazer aqui usuários da marca, clientes, amigos, para contar um pouco da sua história e de como a NSK faz parte da sua vida e da sua rotina clínica. No episódio de hoje, uma pessoa muito especial, usuária da marca NSK de longa data, que tem uma história incrível. Obrigado, doutora Julia Brancher. Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui hoje nesse episódio compartilhando um pouco da sua história, do seu conhecimento e um pouco da tua vivência com a NSK. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, contando um pouco da minha jornada, dividindo a rotina cirúrgica no meio de tantos professores que atuam em áreas de estética, prótese. Então eu tô aqui para falar um pouco de cirurgia. Ah, que bacana. Júlia, me conta, antes de chegar na cirurgia, assim dizendo, né? Por que odontologia? O que te levou? Qual o caminho? O que aconteceu que você, de repente, se viu, olha, a odontologia vai ser algo que eu vou fazer para minha vida, que eu vou ter como profissão. Deixa a gente conhecer, deixa as pessoas que estão assistindo aí conhecer um pouco da tua história. Olha, Chico, na verdade, acho que a escolha da odontologia foi extremamente despretensiosa. Eu não tenho dentistas na família. Primeira dentista. Eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde, biológicas, mas não exatamente o quê. E eu passava em atendimento com a minha ortodontista na época da adolescência, adorava o ambiente, gostava do cheiro do consultório, achava a rotina interessante. E aí, quando eu fui pesquisar um pouco sobre o campo de atuação, achei que o mercado de trabalho era bem amplo, tinha muita diversidade realmente de atuação. Eu acho que eu vou fazer odontologia mesmo, entrei muito sem saber se era aquilo. Eu tenho uma irmã gêmea, e na época ela prestou medicina, então a gente sabia que a gente não queria fazer a mesma coisa, sabe? E aí eu falei, vou para odontologia mesmo. Fiz faculdade na minha cidade, que é Piracicaba, interior de São Paulo, na Unicamp. E aí fui me apaixonando ao longo já do primeiro ano de curso, com as oportunidades com os professores, grandes mentores. Então começou aí a paixão pela odontologia. Que legal, que legal. E me conta, nessa jornada, quando você chegou, a Unicamp, lá em Piracicaba, um lugar incrível de pessoas incríveis, profissionais renomados aí, de renome em todo mundo, como que foi você se descobrir na área de cirurgia bucomaxilo? Quais foram, me conta um pouco desse descobrimento e quais foram os seus heróis na odontologia nesse momento? Chico, olha, eu tive grandes mestres na faculdade e também após a faculdade, na residência, né? Na graduação, eu acredito que as oportunidades na cirurgia foram surgindo. Eu era uma aluna extremamente dedicada, até assim, meio demais. Ficava na faculdade além do horário, nas janelas. Então, eu acabei fazendo algumas atividades extracurriculares, fazendo parte da Liga de Cirurgia, que eu acho que isso que trouxe aquela visão, que na faculdade a gente se limita muito à visão da cirurgia oral menor. E a cirurgia que eu atuo hoje não é só oral menor, né? Então, a Liga de Cirurgia me trouxe essa oportunidade, eu fiz monitoria também, tive a oportunidade de fazer iniciação científica, não em cirurgia, mas com um grande professor de prótese, que me abriu, inclusive, a visão acadêmica. E aí foi começando assim. Tive a oportunidade de fazer estágio também fora da faculdade. Então, acabei seguindo para a área de cirurgia meio que de forma natural, não foi uma escolha, a partir desse momento eu vou só fazer cirurgia. Foi meio que natural. Meu curso, minha turma foi a primeira turma de 5 anos da FOP, então a gente tinha uma mudança grande da grade curricular, e no 5º ano, a gente tinha estágios, além das clínicas, que ocupavam grande parte da grade, e aí nesses estágios a gente teve a oportunidade de conviver com as áreas mais de perto, porque eu sinto que talvez na grade antiga de 4 anos, mesmo num curso integral, o aluno às vezes não consegue ter essa vivência extra muro da faculdade, sabe? Então, eu acho que isso trouxe uma oportunidade de eu conseguir ver o mercado fora da graduação. E aí... Acho que esse ponto que você fala, né, da vivência dentro da faculdade, que muitas vezes os alunos não entendem o quão rico é o ambiente, o quão pode te preparar para você sair mais seguro se você vive, senão você não só passa pela graduação, mas você vive a graduação, né? Pelo que você está me contando, foi um pouco do que você
do que aconteceu contigo, né? Acho que a vivência do aluno, muitas vezes, naquela rotina de só fazer o que é pedido para fazer, acaba que é incompleta. E aí o profissional sai, muitas vezes, despreparado para o mercado. Então, acredito que o ideal seja mesmo procurar essas atividades extra, o contato próximo com algum mentor, algum professor de escolha ali que possa te guiar. Porque realmente mentores encurtam caminhos, né? Encurtam caminhos, é verdade. Não, é incrível como você ouvir a experiência de quem já Sim. passou por aquilo, te direciona e te faz você encurtar o caminho. E bom, formei, E agora? e agora? Estou desempregado, como que foi esse segundo momento? Porque o primeiro momento da graduação é muito legal, né? É um momento de Sim, descobrimento, é um momento que você faz conexões que muitas vezes você vai levar para a vida toda, né? De exato. amigos e de histórias, mas chega um momento que você precisa de encarar o mercado de trabalho. Ter a sua própria clínica, ter o seu próprio negócio já era algo natural que você já vinha se preparando. Como que foi essa transição do estudante para o profissional? Exato. Olha, eu passei por um cenário um pouco diferente, eu acho que do recém-formado que cai direto no mercado do trabalho. Por quê? Eu acabei terminando a graduação, eu já estava prestando provas de residência. E aí prestei algumas provas, passei no programa de residência, então eu nem cheguei de fato a ter a vivência de atuar em consultório logo de recém-formado. O programa de residência é um programa de dedicação exclusiva, tempo integral, então você fica 100% do tempo dedicado àquilo, em hospital, fazendo procedimentos em paciente e tendo uma vivência de consultório mínima ali. Então, eu acabei passando um programa de residência em Piracicaba também. Então, fiz faculdade em Piracicaba, fiz residência em Piracicaba. E o bom é que era perto de casa, então era mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe experiências que eu falo que quem talvez não tenha oportunidade de fazer residência, que vá para uma especialização de cirurgia, talvez não consiga ter essa vivência do residente em hospital. Então, eu já fui direto para a residência, fiz os 3 anos lá. E aí, quando eu terminei a residência, pandemia. E aí mudou tudo. Impactou bastante. E como que você via, né? Como que foi essa. Talvez hoje em dia o pessoal fala, né, da odontologia hospitalar, mas a odontologia hospitalar ela é muito ampla, ela não Muito. quer dizer só do paciente lá que está acamado, mas tem o pessoal que dá ali o pronto atendimento para a parte de trauma, Uhum. principalmente, né? Conta um pouquinho para quem está assistindo, até se tem algum estudante que pensa assim, olha, eu me interesso por essa área. Certo. Como que é essa vivência na odontologia? Chico, na verdade, são 2 áreas distintas, tá? A odontologia hospitalar é uma especialização, geralmente entra-se num programa de residência multiprofissional, e a cirurgia bucomaxilofacial é outro programa de residência, inclusive a seleção é separada. Geralmente a odontologia hospitalar são 2 anos, e é uma vivência basicamente de dentista no hospital. Então, dependendo do programa do hospital, se faz procedimentos clínicos odontológicos em pacientes internados. Ou em hospitais específicos, como hospitais oncológicos, mais pacientes internados. Já a bucomaxilo, ela abrange procedimentos que vão desde trauma, patologia, infecção, reconstruções, então, para deformidades dentofaciais também, né, cirurgias ortognáticas. Então, é uma área bem mais voltada, digamos, para a rotina da cirurgia. E aí, eu acho que o dentista que sai ali da graduação, que às vezes sente que é cirurgia a área que ele quer seguir, eu acho que seria interessante, talvez, acompanhar algum profissional em consultório, ver se é aquilo mesmo, ou ter a oportunidade de acompanhar algum profissional em hospital, porque eu vejo alguns alunos mesmo de curso dizendo: "Ah, eu gosto muito da cirurgia, eu queria fazer buco", mas talvez A visão a dele, visão a seja um visão é pouco diferente, né? diferente, porque a buco do hospital não é cirurgia oral menor no hospital. Não é, e até a geração de demanda, ninguém acorda e você pode até falar assim, ó, não, que dia que é hoje? Ah, terça-feira. Bom, terça-feira que vem é dia de fazer cirurgia. Né? Exato. Não tem essa demanda. Talvez por um terceiro molar, por uma Uhum. cirurgia de uma raiz residual, que são as que começa e termina Sim. ali e no nível Ambulatorial? ambulatorial, clínico ali, de rotina de consultório, que na verdade, no âmbito do bucomaxilo no hospital, cada dia é uma surpresa, né? Nossa, não tem como esperar. A gente tem cirurgias eletivas, cirurgias agendadas, mas a gente acaba trabalhando com o inesperado. Então, tem que estar preparado. Normalmente, o cirurgião que está vinculado ali a algum serviço, ele trabalha no esquema de sobreaviso, de plantão. Então, às vezes você está com a sua família ali
tem que parar tudo e correr para o hospital. Se é uma pessoa que busca rotina, estabilidade, dificilmente vai encontrar. Nessa rotina de plantão, talvez não. Só se tivesse algum, assim, uma equipe grande trabalhando junto, ou talvez fazer mais a rotina de consultório e cirurgias eletivas. Agora, no esquema de plantão, Deus nos acuda. Não, muito bom. Me fala um pouquinho, me conta um pouquinho dessa odontologia, até para quem está tá assistindo, né? Que dicas que você daria, como que foi a tua experiência, o que a Júlia estuda hoje, aonde ela continua buscando, você voltou para sua clínica também, para o seu consultório, você tem também a tua rotina, como que é esse chapéu, um de cada lado aí? Chico, eu divido minha rotina, na verdade, basicamente na prática privada do consultório, cursos e em hospital. Já tive uma demanda hospitalar muito maior, depende muito da época da vida que você tá, né, eu acho. E então, no geral, eu acho que são rotinas complementares. Não dá para você ficar 100% em hospital, porque a gente precisa do consultório, prospecção de paciente, até para levar paciente para hospital, né, para procedimentos maiores. E também eu gosto muito dessa parte didática, de contato com aluno de pós-graduação. Então, a gente tem cursos de cirurgia geral menor que eu acho que são, assim, é uma grande oportunidade para aquele recém-formado, talvez, que tem segurança de fazer uma cirurgia um pouco mais complexa no consultório, terceiro molar, enfim, cirurgias de dentes inclusos no palato. É a oportunidade que ele tem de se aprimorar, porque a gente sabe que na faculdade, muitas vezes, com a prática da clínica, ele não vai conseguir fazer essas cirurgias. Aliás, talvez nem tenha a oportunidade de triar esse tipo de paciente que acaba caindo na pós-graduação, né? Então, a rotina hospitalar é uma rotina super interessante, tem que ter disposição, eh, mas, de novo, não dá para ficar só em hospital. O consultório é um complemento bem interessante. Inclusive, eu fiz a especialização de implante também, então eu divido minha rotina de cirurgias de consultório, não só cirurgias mesmo de terceiro molar, enfim, como de implantes e enxertos. Como você descobriu? Porque a odontologia, uma coisa que eu acho fantástica na odontologia, que é uma profissão maravilhosa, é que ela ainda tem um pouco do mestre e aprendiz, Sim, sim. né? Então, e quando o aprendiz se tornou mestre, quando foi que você se descobriu com esse lado de didática, de, poxa, isso aqui é legal, eu transmiti o meu conhecimento, o meu modo de fazer para o meu para Para o alguém, meu para o para meu algum par. para um par, né, e você acaba sendo o herói daquela pessoa, porque ela acaba se espelhando em você, e é uma responsabilidade muito Sim. grande quando nós vestimos o manto de ser o mestre que vai ensinar um ofício para alguém, né. É. Como que isso aconteceu na tua carreira? De novo, Chico, foi bem natural. Na residência, a gente meio que acaba ensinando quem está abaixo da gente, né? Então, o R2 ensina o R1 e quando você se torna R3, você ensina os que estão abaixo. Então, acaba que isso vem naturalmente. E aí, durante a residência também, eu tive a oportunidade com um dos meus professores da residência, um dos preceptores, de acompanhá-lo, ficar como se fosse de monitor em clínica de graduação de uma universidade que ele dava aula. E aí, eu me vi ali numa oportunidade de estar com alunos que estavam se formando, basicamente. A gente estava construindo aquela forminha de gelo, né? Então, isso é muito legal. Uma oportunidade única de você estar lá mostrando que você sabe para alguém que está louco para absorver aquele conhecimento. Então, acho que surgiu a pulguinha dali. E aí eu tive a oportunidade também de estar como professora assistente em alguns cursos de pós-graduação, né, de especialização de implante e de curso de aperfeiçoamento, e aí eu dei início a essa fase da vida, de estar. Eu não fico em cursos em grande parte da minha rotina, mas eu acho que é algo que eu talvez não me enxergaria não fazer. Acho que é um. Mas você se diverte quando tá fazendo. Sim, uma delícia. Ensinar é tudo de bom, mas eu acredito que é uma responsabilidade grande também. Então a gente tem que estar sempre se aprimorando. Você perguntou dos cursos, né? Nessa rotina corrida que a gente fica em consultório, a gente acaba tendo pouco tempo de talvez sair da prática, mas eu dou um jeito de enfiar algum curso no meio da rotina, no meio da programação. Então, eu fiz um curso recentemente, ano passado, de aprimoramento para técnica de trauma facial, porque a gente acha que o básico bem feito vale, mas muitas vezes não. A gente tem técnicas novas, materiais novos, então tem que estar sempre aprendendo, sempre fazendo cursos, tentando se aprimorar com profissionais que estão na área também. E É, eu acho que e hoje tem uma discussão bastante profunda, né, cada vez mais profunda sobre
os limites de atuação Sim. do cirurgião bucomaxilo, sem fazer julgamentos, mas eu vejo que tem gente passando do ponto Uhum. e tem gente que não entende qual é realmente a contribuição que um dentista pode ter no tratamento de determinadas situações clínicas, É. né? Qual que é a tua visão, né? Não E vamos vamos polemizar, gente. polemizar um Não vamos criar cortes, mas essa é uma realidade, porque a odontologia, eu sempre falo, a odontologia, ela é uma área do conhecimento de verdades transitórias, Sim. né? Muitas das coisas que eu aprendi quando eu me formei hoje caíram por terra, novas coisas chegaram que complementaram e levaram a minha odontologia ou a odontologia para algo diferente. Sim. Você vê isso acontecendo também na área de cirurgia bucomaxilo? Sim, o mercado mudou bastante. Eu entrei na residência em 2017, a gente nem conversou sobre datas, é bom nem falar sobre datas, sobre datas. E aí eu terminei a residência em 2020 e eu acho que o cenário que eu estava na residência nesses 3 anos, para um residente que está hoje, é completamente diferente. Claro, isso tem pontos positivos. O volume de trauma que a gente tinha anos atrás, talvez anos atrás do que eu fiz a residência, é um número muito mais expressivo do que a gente tem hoje. E graças a Deus, né? A gente tem dispositivos de segurança hoje mais eficazes, uma conscientização da população com relação a dispositivos, cinto de segurança, capacete, enfim, que fazem com que a gente tenha, inclusive, não só um volume de traumas menores, mas também o grau do trauma, o dano menor aos pacientes. Então, o perfil da residência mudou. Com relação ao mercado da bucomaxilo e os limites de atuação, é um tema meio polêmico, eu acredito que a gente tem que ir com muita calma, muita cautela, criando espaço de forma responsável. O que não pode acontecer é o profissional querer fazer um procedimento, enfim, sem ter o aval para fazer, ou talvez. Porque a gente corre um risco muito sério, a gente está lidando com face, né? Com expectativa de paciente, com estética, muitas vezes. Então, eu acredito que o limite ele vai ter que ir crescendo e a gente vai estendendo esse limite aos poucos. A nossa área, o maxilo, fora do Brasil, ela é muito vasta. A gente tem inclusive um campo de atuação amplo. Em alguns países a gente tem atuação na área oncológica, como o bucomaxilo. Mas o treinamento também é diferente. Então eu acredito que para um cenário de cirurgias estéticas faciais, que é o que está acontecendo agora, a gente precisaria de um aprimoramento, talvez um fellow pós-residência. Eu acredito que a criação de uma nova especialidade, que seria cirurgias estéticas faciais, tem que ser vista com muita cautela. Porque quando a gente fala de uma nova especialidade, a gente está falando de um profissional recém-formado, um dentista que acabou de se formar numa graduação. Ele sai da graduação e vai fazer uma especialização de cirurgias estéticas, mas ele não tem a destreza, ele não tem o manejo, ele não se aprimorou. Odontologia é uma profissão de detalhes. Sim. A gente precisa criar essa mão cirúrgica. E isso toma tempo. Então, as cirurgias que eu executava com 1 ano de formada são diferentes do que com 3 anos de formada, com 5 anos de formada e com 7, 9, quase 10 hoje. Então, eu acredito que realmente é um crescimento bem lento, precisa ser assim. A gente, claro, precisa ganhar espaço, lutar pelo que é nosso, mas ao mesmo tempo tem que ter muita cautela. Então, principalmente agora, se falando desse mix com harmonização orofacial, eu acredito que a gente precisa. Não, eu acho que essa é uma discussão importante. Eu assino embaixo tudo que você falou, né? Ser ético e ser responsável, Sim. primeiro com você, né? O que Sim. você mesmo falou. O que eu fazia com 1 ano de formado é diferente do que eu fazia com 3, é diferente Exato. do que eu fazia, porque isso, a própria vivência e o conhecimento que você vai acumulando ao longo vai te moldando diferente. Eu acho ela uma discussão rica, mas deve ser Muito. sempre pautada na ética e na responsabilidade e não da mercadoria, Não né? no âmbito mercadológico. No âmbito mercadológico de, isso aqui tá dando dinheiro, então agora eu vou fazer. Cara, você não tá preparado. Existe muita Exato. coisa para acontecer. Ouça, ou traga um profissional próximo de você para te dar esse suporte, para te dar essa bagagem. Me conta um pouco agora, então vamos sair das polêmicas, né? Vamos
como a NSK entrou na tua vida de dentista? Qual foi o teu primeiro contato? Como ela fez a sua odontologia ser diferente, ser melhor, ou influenciou e te ajudou de alguma maneira? Queria te ouvir. Chico, olha, na faculdade, eu entrei na faculdade em 2012. Eu não tive contato com a NSK. É engraçado que a gente não ouve muito sobre marca, a gente não é apresentado. Simplesmente, ó, tem que comprar um kit acadêmico, é o que tem, pronto. Então, meu primeiro kit acadêmico, comprei na faculdade, fui utilizando. Como eu entrei na residência direto, eu não atuava em consultório. Então, eu tive esses 3 anos aí de gap para começar a comprar os equipamentos com calma. E aí, engatei na especialização de implantodontia. Eu fui apresentada nesse Sky, eu acredito que foi 2019, talvez, por uma empresa que trabalha com NSK, lá de Sorocaba, interior de São Paulo, a Vida, na figura da Noemi e do Carlos, que são grandes parceiros de curso hoje em dia também meus. E comprei minha primeira turbina de alta rotação. E foi um divisor de águas para mim, porque eu estava acostumada com um motor de alta rotação, uma turbina pesada, barulhenta, é, que vivia dando problema. E aí eu me fui apresentada ao Alta na época, e eu fiquei encantada. Eu comecei a querer operar todos os meus casos com alta rotação com aquele. Eu só tinha um. Eu tinha o da faculdade esse. E aí fui comprando ao longo do tempo. E aí eu acho que talvez meu segundo, terceiro equipamento foi o motor de implante. Quando eu comprei o motor de implante, eu lembro que eu chorei. Falei pra Noemi, Noemi, eu não sei se eu compro agora, eu não sei se eu vou conseguir pagar. Ela disse, calma, você vai pagar e não vai nem perceber. Dito e feito. O motor se paga, é um equipamento que a gente investe, mas assim, quanto tempo vai durar um motor de implante? Então a gente investe no bom equipamento. E foi assim, depois de um tempo, eu acabei adquirindo a peça de mão multiplicadora, que é essa angolada, e também foi um grande divisor de águas. Eu faço praticamente assim 100% dos meus casos com equipamentos LSK hoje em dia. Precisão, leveza, ruído baixo. A gente sabe que muitas vezes a experiência do paciente para cirurgia é ruim. Ninguém quer estar lá para fazer um procedimento cirúrgico. Se pudesse estalar os dedos e falar, pronto, põe o pó de pim, pronto, resolvido, seria mais fácil, mas não tem como. Então, a gente acaba tendo que tornar a experiência do paciente melhor. E aí eu acho, inclusive, que é uma questão até de conversa com os profissionais mais jovens, porque a gente ouve muito essa questão, ai, investe no teu consultório, paciente high ticket, vamos pôr o café, vamos pôr a xícara importada, o cheirinho. Isso é legal, isso é interessante também. Mas a experiência do paciente deitado na cadeira é muito válida. É o que você faz ali no procedimento e também a assistência do pós-operatório, né? Que conta. E você tá utilizando bons equipamentos seguros, inclusive com respaldo da empresa, isso é um grande diferencial. Essa vivência, né, porque assim, vamos lá, cirurgia, como a gente falou, pro consultório tem demanda negativa, né, ninguém, não, vou colocar um implante, meu sonho é colocar um Meu implante. sonho é tirar um dente e colocar um implante, não tem isso. Isso não existe. E quando esse momento acontece, e ele pode acontecer por conta de um acidente, Sim, isso mexe com a autoestima das pessoas, então a segurança que o profissional vai passar durante o ato sim. cirúrgico, né? Imagina que você está fazendo uma cirurgia e ela não está acontecendo, ou você teve algum problema no teu equipamento, não é para acontecer. Esse momento ele tem que ser cuidadosamente preparado para que ele seja dentro do possível, né, a melhor experiência que você pode entregar para o teu paciente. Né? E essa bagagem, eu acho que da formação, ela acaba deixando a gente mais exigente, sabe? Da gente trabalhar com equipamentos que realmente entreguem aquilo que prometem. Então, eu acabei. Hoje, meus periféricos são 100% NSK. Inclusive, tenho outros equipamentos NSK que não são de cirurgia, né? Eu tenho o Profimate e utilizo bastante no consultório também. Eu acho que a gente tem que estar não só munido de experiência, de conhecimento, mas também atrelado a bons equipamentos. De nada adianta, talvez, eu ter um conhecimento vasto, saber o que eu estou fazendo, mas um motor parado no meio do procedimento, né? Que experiência desagradável, você tem que parar tudo, desmontar. Então, eu acho que talvez a NSK tenha contribuído nisso, de eu tornar a vivência do consultório para o paciente cada vez mais agradável.
Me conta, eu sei que você tem bastante experiência com o uso de multiplicadores Sim. cirúrgicos, né? As pessoas compram um motor de implante e acham que é isso aqui, o contraângulo é redutor, e aí você tem, a gente até tomou o cuidado de colocar aqui durante esse episódio, essa peça que, dado o volume que nós temos de equipamentos no mercado, nós não temos o mesmo volume, que é quase que um coringa, né? Sim. Me fala um pouquinho da tua experiência, em que situações ele fez a diferença para você o uso de multiplicadores. Chico, eu vim numa especialização de implante que era muito daquele do padrão ouro de remover enxerto em bloco, sabe? Sim, Hoje a gente tem outras alternativas, não que o enxerto em bloco não seja padrão ouro, ele é ainda um enxerto autógeno, mas era uma dificuldade danada a gente utilizar a peça de mão reta. Além do que a peça de mão convencional, um para um, né? E aí, trepidação, demorava demais. A gente tá falando de afastamento ali, paciente com a boca afastada, reclamando, terrível. aí E a gente, normalmente a gente remove o enxerto e coloca o enxerto em outra região, que é a área receptora. Então o paciente já está com dois campos abertos ali, talvez uma região anterior de maxila, região posterior de mandíbula para remover o bloco, é super desagradável. E aí você trabalhar com a peça de mão multiplicadora, vai acelerar teu tempo, mas ela não é um multiplicador, assim, só simplesmente multiplicador. Ela tem baixíssima trepidação, então assim, é um equipamento super preciso. A gente utiliza na broca correta, a gente faz o corte certinho como tem que ser. Inclusive, a gente sabe que quanto menor o tempo cirúrgico, menor o trauma para o paciente, não só de edema pós-operatório, mas também de sangramento e pós-operatório. de conservação depois, Sim, né? então isso é super válido. E o fato dela ser angulada me ajuda demais, porque a gente chega lá atrás onde precisa. Então, eu não abro mão, eu brinco que pode sumir com tudo do consultório, menos ter a peça de mão cirúrgica. Eu utilizo bastante para enxerto, então, em bloco, remoção de outros enxertos que a gente faz também, enfim, e também para levantamento de seio. Cirurgias em maxila, região posterior de maxila de novo. Sim. Então ajuda demais. A gente faz a janelinha do seio ali super rápido. Diminui o tempo cirúrgico. Para terceiro molar também utiliza bastante, principalmente quando a gente fala de terceiros molares, que são aqueles casos complexos, porque não vem caso simples no consultório, né? Vem caso complexo, dente de ponta cabeça. Então a gente acaba utilizando também, principalmente quando o dente está ali muito profundo. Isso ajuda demais. É uma coisa que. Vamos pegar, a cirurgia oral menor, vai ter terceiro molar que está deitado de ponta cabeça, igual você falou. Às vezes, dá para fazer com uma turbina pneumática? Sim. Dá. Só que você vai sofrer porque ela não tem torque, ela não vai. Você vai pisar, ele vai travar. Aí, às vezes. Para no dente, trava. Para no dente, trava, você dá aquela. E é desconfortável Sim. pro paciente. Quando você trabalha com um motor que te entrega torque contínuo, né? Você vai cortar e você vai terminar uma cirurgia que ia levar, sei lá, 10 minutos, levou 5 minutos. É um diferencial, né? De novo, o paciente não vai perceber que equipamento você está usando X ou Y, mas ele percebe. Olha, a experiência foi talvez menos traumática do que eu imaginava. Então, isso para mim já é ponto positivo. E a experiência ser positiva reverbera. A doutora Júlia tem uma mão. Tem uma mão de fada, mal sabe que na verdade é o equipamento que está ajudando. Mas, de novo, eu utilizo bastante o contraângulo para instalar implante 20/1, a gente utiliza também no consultório, e as turbinas eu uso muito na minha rotina também. Nos cursos de oral menor, a gente faz com turbina de alta rotação, convencional, na cadeira, porque é o que o aluno pode levar, assim, muitas vezes ele não tem motor elétrico, ele não tem motor de implante, então a gente faz. Mas ele tem que entender que ele não tem ainda. Ainda. Né, porque vai resolver. E talvez o momento dele é o momento da turbina. Exato. Igual para todos equipamentos. Né? Às vezes, a gente estava falando sobre até mesmo odontologia digital. Para você estar na odontologia digital, você não precisa ter um scanner. Mas você precisa de trabalhar com um laboratório que vai te proporcionar você entrar no ciclo digital, né, de prover, usar o que a tecnologia tem para oferecer. Isso aqui é o que a tecnologia tem para oferecer para facilitar a vida. Chega, é um investimento assim, se for ver, ele se paga, porque tá na tua rotina, você faz aquilo todo dia, por que você vai dificultar a sua vida? No começo, lógico, a gente fala do investimento financeiro para muitas coisas, são muitos equipamentos para se comprar, né, se você está montando seu primeiro consultório, talvez, mas ao longo do tempo, você fazer essas substituições por equipamentos que você confie, que te tragam essa segurança, essa precisão,
torna a tua rotina mais fácil. A gente passa mais tempo, pelo menos eu passo mais tempo trabalhando do que em casa ou em atividade de lazer, né? Por que tornar aquilo mais sacrificante? E um ponto, né? A gente como dentista, e tem que ter uma dificuldade de a gente olhar o investimento que a gente vai fazer no consultório como algo que está saindo Do nosso do bolso. nosso bolso, do nosso Verdade. salário. E eu falo muito que você tem que criar o próprio negócio. Uhum. Não é a doutora Júlia, é o consultório, é a empresa. A empresa tem que criar o As fato condições. novo, o dinheiro novo, para que aquilo se. Por quê? Por que isso é importante? Porque isso vai facilitar aqui, 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 aqui. Isso. Inclusive diminui tempo. Exato. Tempo de cadeira, hora clínica. Né? Hora clínica, satisfação do Uhum. paciente, a percepção do paciente. A gente não fica satisfeito quando faz um procedimento eu não era muito de aventurar por cirurgia, né? Minha área sempre foi dentística e prótese, mas às vezes aparecia e fazia, né? E uma coisa que um amigo depois me falava, né? Falou assim, cara, dente fácil, extração fácil é aquele que tá em cima da mesa, que já Só. que já acabou. Que terceiro molar às vezes é uma surpresa danada. Às vezes a gente tem mais trabalho, é mais trabalhoso fazer um terceiro molar no consultório, esse de ponta cabeça, do que às vezes reduzir e fixar uma fratura de mandíbula no hospital. Não, eu não, assim, sabe aquela raiz residual que você fala assim, quê? Dá 10 minutinhos e já terminou. Coendo tratado. E você fala isso no paciente, de repente você tá lá, meu Deus. Suando. O que eu vou fazer? Então, acontece. E porque a gente está na área de biologia, a gente não está numa área exata, né? Cada momento a gente vai se deparar com um desafio novo. E acho que essa é a beleza da odontologia, né? Todo dia algo diferente, lidando com pessoas que vão estar ansiosas e que querem. Que tem expectativas altas. Cirurgia, eu quero que termine o quanto antes. Se pudesse, nem faria. Se pudesse, nem faria. Mas já que tô lá. Já que tô lá, tem como ser mais rápido, mais confortável. Júlia, eu sei que você trouxe aqui algumas fotos aqui para contar, para ilustrar um pouquinho. Eu queria colocar aqui na tela e conta pra gente a história por trás aqui dessa imagem. Olha, essa foto é histórica. Eu demorei para vasculhar nas 70 mil fotos no meu celular, mas eu acho que é um marco, assim. Foi meu primeiro equipamento voltado para implante e, como eu falei para você, eu chorei no dia que eu comprei. Eu realmente estava muito feliz, muito realizada, mas ao mesmo tempo desesperada. Como que eu vou... Mas, de novo, esse investimento ele se paga, faz parte da nossa rotina. A odontologia é uma profissão de investimentos. A gente precisa trabalhar com arsenal. Então, quando eu comprei o equipamento, né, o motor de implante, ele veio nessa mochilinha. Eu tirei essa foto para recordar, talvez um dia, né, lembrar de como foi o primeiro equipamento de implante. Não foi o meu primeiro equipamento nesse carro, mas voltado para implante foi. Então, histórica a foto. Muito bom, muito bom. É legal ver o carinho que você olha para essa foto e como isso tem valor para você, porque foi uma virada importante, né? De você fala, né? A gente tem na odontologia a gente tem vários momentos que a nossa carreira traz, né? Momento que você se forma, momento que você abre o seu consultório. São marcos. São marcos, né? E lembrar desse momento. E que legal de saber que a NSK fazia parte, esteve com você e está contigo até hoje, né? Muito bom. Tem mais uma foto aí? Vamos ver. Tem mais uma foto. Qual é a história dessa fotografia? Olha, eu trouxe um comparativo, basicamente, porque hoje essa é a minha vivência, então trabalhar com magnificação, com luz, com todos os periféricos de qualidade. A gente não começa, principalmente eu não tenho dentista na família, então o começo é um pouco mais árduo, né? Esse investimento inicial é um pouco mais árduo. Eu vivi essa época da residência, então eu fui ter contato com equipamento, com investimento um pouco depois de estar recém-formada, mas aconteceu como com qualquer recém-formado. E aí é um caminho longo. Eu acho que a gente está vivendo numa geração talvez de imediatismo, de muita pressa, muito desespero. Talvez porque a gente assiste muito mais a vida alheia do que antes, né? Não que não existia esse comparativo antes, mas a gente assiste muito mais, então a gente se compara. Ai, mas fulano tem um equipamento. Eu também não tinha. Eu demorei para comprar. Fui comprar a lupa tem 2 anos e meio, talvez. Então, é um tempo, assim, demanda tempo. A odontologia é como um vinho, né?
vai amadurecendo, e é isso Sim. que é legal, a gente vai se aprimorando, vai amadurecendo. Talvez você tenha um equipamento como uma magnificação na mão de uma pessoa que não tem o treinamento, a destreza, também não seria tão interessante Ou no ele acha, ou começo. ele fala, ele tem, primeiro ele fala assim, eu não preciso disso. É, eu faço bem feito sem, né. É. Então, a minha odontologia mudou muito depois que eu comecei e tive a oportunidade de estar com esses materiais para me auxiliar, sem dúvidas. Você falou de dois pontos quando a gente fala de equipamento que fazem a diferença, né? E todo mundo que tem passado aqui pelos nossos podcasts tem falado às vezes de uma tríade, né? E a lupa, a magnificação, né? Enxergar o que você está Uhum. fazendo, está sempre ali e eu assino embaixo. E é engraçado que depois da lupa, cada especialidade acaba trazendo uma tríade que seria, no caso da odontologia restauradora, o micromotor Um elétrico e o fotopolimerizador. fotopolimerizador. No caso da endodontia, a magnificação, o localizador apical e o ultrassom Sim. ou o micromotor rotatório ou esse procante, né? No caso da periodontia, outros produtos, né? Na cirurgia hoje, qual seria o teu top 3 que você fala assim, olha, para quem está assistindo, se você quer ir para a área de cirurgia, né, que você colocaria como teu top 3 hoje de... Olha, Chico, difícil, né. Eu acho que talvez em primeiro lugar, eu diria luz. Você precisa enxergar. Magnificação e luz, mas mais o fotógrafo. Talvez, se o profissional não esteja na condição de adquirir talvez uma lupa agora, o fotóforo já faz um bem danado. Principalmente quando a gente fala de cirurgias ali na região posterior, né. A iluminação do foco, muitas Nossa, vezes não dá o conta. refletor você não consegue angular, às vezes, aonde Exato. você precisa, né? Então eu utilizo bastante a luz. Às vezes eu chego para atender, a minha luz não está carregada, eu tenho quase um treco, porque eu preciso dela. Talvez em segundo lugar eu diria as peças de mão, contraângulo, turbina, porque sem isso também como é que eu atuo? Não tem jeito. No caso dos contra-ângulos, você ainda consegue trazer a luz, né? Uhum. Eu utilizo com Mas LED. no caso, realmente, de uma peça retangulada, você teria que colocar uma luz que não faria muita diferença Uhum. aqui atrás, então, porque tem um pescoço mais longo. Exato. Então, não, até para visão de campo mesmo, né, porque É. muitas vezes a gente está operando lá no fundo, mas eu preciso enxergar lábio, então a luz precisa estar lá, presente. Eu acredito que seria mais ou menos isso, assim, eu não me vejo na minha rotina sem os motores, sem a luz. E sem a lupa. Exatamente. Muito bom, muito legal. Júlia, me conta um pouco agora da visão, jogando 10 anos para frente. Opa. Aonde você vai estar? E mais, aonde você acha que a odontologia vai estar dentro da tua área da atuação? O que você acha que a odontologia reserva para a gente nos próximos 10 anos e como você se vê daqui a 10 anos? Fazendo o quê? Morando onde? Me conta um pouco da Júlia do futuro. Difícil prever, né, mas acredito que a odontologia digital veio para ficar, ela já é um cenário do presente, não é do futuro mais, então a gente precisa estar com ela. Não há mais tempo da gente estar para trás da odontologia digital, das diversas formas. Não estou dizendo que você precisa adquirir, como a gente conversou, adquirir um scanner agora, mas são equipamentos que têm que fazer parte da nossa rotina. Para o futuro, eu acredito que no cenário da odontologia, primeiro, talvez com a chegada da inteligência artificial, os pacientes hoje já estão muito mais bem preparados, eles chegam munidos de informação, e isso cada vez vai ser maior. O paciente chegar com informação do Google, ChatGPT, ele chega preparado e ele quer sentir confiança no seu trabalho. E esse vínculo, o que a inteligência artificial não vai conseguir substituir? O vínculo humano. Então eu acho que esse vínculo, ele vai prevalecer, ele tem que prevalecer, de gerar essa relação de confiança, nada mais satisfatório do que você atender um paciente em várias fases da vida. Paciente jovem, depois ele jovem adulto, casa, tem filhos, constitui família, criar esse vínculo com aquela família, com aquele paciente. E eu acho que isso só é possível através de um trabalho bem feito. Então, a odontologia ela vai se estabelecer nisso. Ela já é digital, ela já tem inteligência artificial, ela já é do futuro, no presente. Então, nos próximos 10 anos, eu acho que
vai se tornar mais prevalente no mercado aquele profissional que conseguir atuar de forma humana, a gente sabe disso, né? Humanizada, enfim, mas aquele profissional que crie vínculos verdadeiros. E para o meu cenário pessoal e profissional, é certo, né? Eu acredito que estarei na minha cidade natal, Piracicaba, mas nunca se sabe. Pretendo fazer um fellow, quem sabe nos próximos anos. Acho super interessante a proposta, acho que vai dar esse aprimoramento. A gente nunca para de estudar, né, Ju? Não, não, e não tem que parar mesmo, né? Conhecimento ele vai se acumulando, graças a Deus. Então, eu acredito que vai ser mais ou menos isso. Pretendo continuar na prática privada, que eu adoro atuar. Minha rotina é clínica, tanto em consultório quanto na rotina hospitalar. E continuar trabalhando muito. Você acha que, pegando o gancho do que você falou, quando a gente fala, você falou do dentista, da família, da confiança, você vê no futuro uma odontologia onde vai ser realmente cada vez mais e mais especializado, ou o dentista vai precisar entender que ele também precisa ser generalista? Porque eu vejo, e tem pessoas que parece que falar que você é clínico geral é quase um É crime, demérito, é né? demérito, né? E quando a gente tem que entender também que, assim como a odontologia mudou, o perfil de Sim, consumo dos mudou, né? Como pacientes. você falou, os pacientes chegando mais bem informados, mais bem, quase que já dizer, ó, eu vim aqui para, e muitas vezes eles estão equivocados no É, que a gente falou num outro episódio aqui, que muitas vezes ele chega querendo fazer clareamento dental, mas ele está com uma doença periodontal severa, com cálculo, e aquele não é o tratamento. ideal. Então, você acha que a odontologia e os dentistas eles devem caminhar para esse formato de cada vez mais especializados, ou eles devem se atentar? Porque uma coisa é o que o dentista quer, outra coisa Mas é é o que que o cenário o pede. cenário pede. Como que você vê isso? Olha, Chico, eu vejo com muita preocupação o cenário dos recém-formados estarem com aquela ânsia de se especializar logo de cara e só fazer aquele procedimento. Eu acredito que existe uma curva muito grande de aprendizado. Então, talvez, como você questionou, eu acho que inclusive esse questionamento é super pertinente, a gente precisa saber planejar, saber o clínico, fazer o clínico bem feito, saber o planejamento geral, porque muitas vezes a gente fica só assim, na nossa área. Eu digo muito que a cirurgia ela é meio isolada mesmo, fica só na área da cirurgia. Mas se o ortodontista, puxando a sardinha para a implantodontia, não conseguir ter essa visão de prótese, ele cai por terra. Então a gente precisa sim ter essa visão de saber fazer o básico, atuar na prevenção e também fazer nossos procedimentos de especialidade. Porque às vezes eu tenho a impressão que o recém-formado ele quer fazer a especialização porque ele sabe que ele vai ter um reconhecimento melhor do mercado, uma remuneração melhor logo que ele sair da especialização. E existe uma ânsia de ganhar dinheiro. Afinal, a gente passa os anos da faculdade, a gente quer entrar no mercado de trabalho, é um desespero. Mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver aquele preparo, talvez do primeiro ano, de atuar, eu acho que perde um pouco o sentido. E no cenário atual, se a gente todo mundo ficar cada um na sua casinha, quem que vai fazer essa conversa multi? Não é super interessante a gente ter vários profissionais que atuam nas áreas, mas que conversam entre si, que convergem para o resultado final. Então, eu acredito que sim, que o dentista ele vai precisar sair um pouco da casinha da especialidade e atuar também em conformidade com as outras áreas, mas atuar também na questão da prevenção e na questão da odontologia geral. Eu acredito muito nisso, eu acho que é importante fazer especialização, porque você vai se Sim, dedicar claro, sem àquela dúvidas. atuar, mas sem perder essa essência do clínico geral, daquele que sabe fazer um bom diagnóstico, que E o sabe desafio está fazer. aí. Exato, exato, exato. Muito bom. Gente, esse foi mais um episódio aqui do Create. Queria agradecer demais a doutora Júlia. Que história fantástica, que Obrigada. vivência. Para mim, né, a área de cirurgia, a área de bucomaxilo, parecia, assim como era a ortodontia, parece que são micromundos A dentro, parte. à E parte, são tecnicamente, né, né? mas ao mesmo tempo precisam convergir com as outras áreas, senão perde sentido. Exato. Então, se você que gosta de cirurgia, eu queria perguntar aqui como quem está assistindo entra em contato com a doutora Júlia, como que as pessoas podem te buscar para trocar ideia, para falar, para te encontrar. Deixa para gente os seus contatos. Certo. Eu fico à disposição, pessoal, meu Instagram é @doutora_dra.giuliab. Podem mandar mensagem se precisarem, tirar dúvidas, eu estou completa à disposição.
Muito bom. Vai estar aqui para vocês seguirem a doutora Júlia. Não deixem de seguir a doutora Júlia. Muito obrigado. Obrigada eu pela oportunidade. E esse foi mais um episódio do CreateCast. Um grande abraço, pessoal, e até uma próxima.